O nosso debate hoje aqui vai discutir se o sábado é um mandamento ainda em vigor e ele é só para os judeus ou ele é também para os cristãos, né? Vamos ver isso hoje, né, durante o programa. Agora, uma coisa eu posso dizer para os irmãos, né, depois dessa exposição inicial, né, que os irmãos fizeram, uma coisa eu posso dizer para vocês de todo o meu coração. O domingo certamente não é, nem para os judeus e nem para os cristãos. E aí eu vou inverter, né? É legal a gente dar essas invertidas, né? Desafiar qualquer um aqui mostrar que o domingo, né, o nosso domingo, ou como já foi apresentado aqui, primeiro dia da semana, deve ser guardado. Apresente na Bíblia um único versículo que mande guardar o domingo por supostamente ter sido o dia em que Cristo ressuscitou. Todas as escrituras, Gênesis e Apocalipse, um único versículo que fale que devemos guardar este dia, devemos nos reunir neste dia, que deve haver escola bíblica dominical. Eu garanto que você não vai encontrar. E aí você me pergunta, mas então por que todo mundo, católicos, evangélicos, espíritas, todos guardam o domingo? Por causa de uma tradição histórica, antes fosse. Infelizmente é por causa de uma heresia, queridos. Uma heresia e, na verdade, uma permissão de Deus, porque já havia sido profetizado há cerca de 2.500 anos atrás, por Daniel, registrado ali no capítulo 7 e verso 25, que o poder, né, o poder da besta, né, inclusive junto com a igreja, a própria igreja corrompida, cuidaria de tentar mudar os tempos e a lei de Deus. E tiraram o quarto mandamento, que dizia, lembre-te do dia de sábado para o santificar, e colocaram o terceiro, guardar domingos e festas. É lamentável, queridos. Na Bíblia, você não encontra isso. E não sou eu que estou falando, não. Procure na sua Bíblia. A minha Bíblia é católica, pois bem, você sabe que os próprios padres, né, pelo menos aqueles que são mais sinceros, eles dizem que não há mandamento para se guardar domingo na Bíblia e que o catecismo, quem aprovou foi a Igreja Católica. Na verdade, a Bíblia manda guardar o sábado. Então, há sim padres que são sinceros e falam abertamente isso. O domingo é uma tradição humana. E aí Jesus é bem claro, né? Afastem-se de mim todos aqueles, né, que ensinam e guardam as leis de homens, né? Então nós não podemos conhecer a verdade, andar na verdade, se nós guardamos a lei do homem. Queridos, o pastor Misael falou aí sobre a lei de Deus, né? Eu só queria acrescentar mais um pontinho aí, tá? Quando a Bíblia fala a lei e os profetas duraram até João, o tradutor ali faz um acréscimo de acordo com a interpretação dele, porque o texto original só nos diz assim, a lei e os profetas até João. Então não está escrito lá que duraram até João, que foram até João. Eu até acredito que a melhor tradução, né, pegando o seu contexto, porque somente ele pode definir, a lei e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque eles profetizam que a vinda do Messias. A lei sim, porque há vários mandamentos que eram sacrifícios e ordenanças que o Messias cumpre com a sua chegada, e ao cumprir com a sua chegada, não era mais necessário que fossem feitas. Então elas perdem, né, a eficácia, a eficiência e a necessidade. Então, quer dizer, os mandamentos que são abolidos na cruz são esses
as cerimônias, os sacrifícios, porque Jesus foi o sacrifício de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas os demais continuam em vigor. Então, a lei, ela continua em vigor. O chamado Antigo Testamento, né, erroneamente chamado de Antigo Testamento, porque Antigo Testamento é a Antiga Aliança, mas essa primeira parte, suas escrituras hebraicas, eram a Bíblia que Jesus e seus discípulos liam. É uma ignorância muito grande a gente falar que foram dados aos judeus. Porque, veja bem, toda a Bíblia que você tem, ela foi primeiro entregue aos judeus. Todos os textos sagrados foram escritos por judeus. E tudo que nós recebemos não foi uma nova religião, foi uma religião dos judeus. Jesus, ele também era judeu. Então, queridos, é contradizer o que Paulo falou, nós como gentios somos enxertados. Nós fomos enxertados entre os judeus. Então, é um grande erro pensar dessa maneira. Mas eu não quero culpar você que está nos acompanhando aqui. Porque, na verdade, eu também pensava assim, mas, poxa, um dia para Deus, ele é tão importante assim, o Deus Todo-Poderoso vai fazer caso de um dia, sendo que ele deseja todos os dias de nós. E esse é um argumento falacioso e falso. Nós erramos ao pensar dessa maneira. Por quê? É evidente que Deus não quer um dia de nós. É evidente que Deus não quer que a gente venha adorá-lo só um dia da semana. Tá? Na verdade, Deus, o grande Deus, ele não quer dia nenhum, nem sábado nem domingo. Ele quer todos os dias, mas não no sentido de dias, ele quer o nosso coração. Jesus é muito claro lá em João capítulo 4, quando ele fala que Deus busca adoradores. Então, todos os dias você fazer a vontade dele. O sábado é outra coisa. O sábado foi uma bênção que Deus deu. O sábado foi um dia que ele nos deu e permitiu para que nós pudéssemos ter um dia com ele. Um dia em que nós ficássemos livres de todas as amarras dos compromissos seculares que tanto nos sufocam, para que pudéssemos estar na presença dele, queridos. Isso faz sim toda a diferença. Um dia para que nós pudéssemos descansar. Veja, o descansar aqui também é uma palavra que não pode ter qualquer conotação, porque ninguém aqui fica dormindo, né, o dia inteiro no sábado, mas que nós pudéssemos, né, no sentido original da palavra, Shabá, cessar o trabalho secular para fazer um outro tipo de trabalho, um trabalho para Deus. E quando Deus anuncia o quarto mandamento da sua lei, que é o sábado, o que ele está nos fazendo? O que ele está nos trazendo, queridos? Ele está nos trazendo, na verdade, o selo dele. Porque ele é distintivo. Ele é um sinal daqueles que creem no Deus verdadeiro. Ele é o único mandamento que fala sobre isso. Ele, na verdade, nós guardamos o sábado, como bem dito já, porque Deus criou em 6 dias o céu, a terra e tudo que neles há, e no 7º dia ele descansou. Então, por isso Deus abençoou o dia de sábado e o fez como um sinal para os verdadeiros adoradores. Então você que é um verdadeiro adorador, que adora a Deus todo dia, quando você guarda o sábado, aleluia, você profetiza e declara esse sinal dado por Deus na criação do mundo, de que nós adoramos o verdadeiro Deus. Olha só, queridos, né? Uma das objeções de quem diz que nós não devemos guardar o sábado é de que o Espírito Santo revelou que não deve guardar o sábado. A pessoa diz, eu sou cheio do Espírito, Deus me mostrou que eu não tenho que guardar o sábado. Pois eu quero dizer para você agora, faça a prova deste Deus, porque enquanto eu falo para você, aleluia, o Espírito Santo está sobre mim aqui, confirmando o mandamento do Senhor. Eu sinto a presença dele aqui, queridos. Sinto ele aqui sobre mim e preenchendo todo esse espaço onde eu estou. É maravilhoso. Glória a Deus, que bênção, queridos. Que bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado, né, por sentir a tua presença ao falar da tua palavra. Então, irmãos, verdadeiros adoradores,
amam a Jesus. E como disse ele lá em João, quem me ama guarda meus mandamentos. Então neste dia, eu guardo o sábado. É diferente de todos os dias que eu adoro. Os outros dias eu adoro. Neste dia eu guardo o sábado do Senhor. Então, se é assim, Aldo, como explicar, né, os 10 mandamentos dados em Deuteronômio capítulo 5, no qual nos é dito que o motivo pelo qual eles devem guardar o sábado é porque eles foram escravos na terra do Egito e Deus os tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Como você bem disse, por isso o Senhor Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Como entender isto? Né? Afinal de contas, nenhum de nós foi escravo no Egito. O pastor Misael não foi escravo no Egito, o Aldo não cozeu tijolos ali de barro no Egito, eu não cortei feno, né? Não construímos pirâmides. Então, como explicar isso? Vejam, queridos, Deus, vamos ver, Deus em Deuteronômio capítulo 5, ele não está novamente contando como foi a entrega dos mandamentos no Sinai. Nós sabemos que em Deuteronômio, já quase 40 anos depois da saída do Egito, no segundo discurso de Moisés, ele está relembrando aquele povo, o povo de Israel, os mandamentos do Senhor. Então, queridos, ele antes, né, de morrer, ele repassa os mandamentos para o povo judeu. Então ele relembra o povo judeu. Veja que no verso 5 ele é muito claro em dizer: naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês. Naquela ocasião. Então ele está recuperando. E nessa recuperação ele vai falar para o povo de Israel. E aí para o povo de Israel ele fala: olha, o Senhor tirou vocês do Egito, né? E por isso, né, vocês têm que temê-lo, vocês têm que guardar o sábado. Então aqui ele dá não só esse, como todos os mandamentos, lembrando que Deus tirou aquele povo do Egito, queridos, tá? Só que isso é uma rememoração, porque na verdade ele está rememorando o que foi dado, como já foi também bem dito, em Êxodo capítulo 20. E lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus escreve, porque Deus não escreveu nas tábuas, porque eu te tirei do Egito, você deve guardar o sábado. O que Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas foi: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer a sua obra, mas o 7º dia é um sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então o grande motivo é que ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, veja, quando você lê, já foi citado também, esta passagem, que é Gênesis, em qualquer Bíblia, seja católica ou protestante, lá no começo do capítulo 2, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Então Deus o separou. Deus não só abençoou, ele o separou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, veja, queridos, Deus, ele santifica o sábado na criação. O pastor falou, não havia pecado e não havia judeu. Havia um homem que era o homem que deu origem e a mulher que deu origem a toda a humanidade. Se foi para toda a humanidade, é para todos os homens. Não é apenas para os judeus. Para os judeus, ele é muito claro, lembra-te. Então ele manda lembrar do dia do sábado, tá, queridos? Então, veja bem, o decágulo, entre eles o sábado, ele vai ser a base de todas as alianças de Deus.
todas as alianças de Deus, amados. O princípio é o seguinte: o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos. Se tivesse sido abolido, não houvesse mais, não haveria mais pecado. Se não há mais pecado, porque nós continuamos morrendo, porque nós continuamos doentes, porque afinal de contas o salário do pecado é a morte. O pecado está plenamente em vigor. Por quê? Porque a lei continua em vigor. A lei que vai definir, né, o que é correto e o que não é. Não é subjetivo. Ah, eu amo a Deus. Como? Pelos teus sentimentos? Porque você abraça Ele? Porque você todo dia, né, passa o dia inteiro fazendo imagens de escultura e adorando essas imagens? E você acha que você faz isso para Deus? Não. Não é subjetivo assim o amor. O amor é bem objetivo. Você ama quando você faz a vontade de Deus, guarda seus mandamentos. Então é assim que você ama a Deus, senão você não está amando coisa nenhuma. Então, queridos, a base da antiga aliança e da nova é a mesma. É a lei de Deus. O homem transgrediu e pecou. A lei está ali apontando, eis o pecado. Por mais que o homem tente, ele não consegue mais agora ser salvo. Ele não consegue nem a salvação, nem obedecer os mandamentos. Então, no primeiro momento, é feita aliança com Israel. Aliança que consistia no derramamento de sangue de animais. Mas isso não fazia com que a pessoa fosse aprimorada. Ou seja, não fazia com que ela fosse santificada e deixasse o pecado. Foi necessário o verdadeiro sacrifício do Filho de Deus, que permitiu o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, para que nós pudéssemos receber a condição de ser perdoados e de guardar os seus mandamentos. A base da nova aliança também são os 10 mandamentos. Também é, entre eles, o sábado do decálogo. Então, queridos, continua plenamente em vigor. Não foi dado para os judeus, como já foi respondido, mas foi dado para todo homem. E continua plenamente em vigor. E vou dizer mais uma coisa: ficará em vigor até aquele último dia em que Deus há de julgar todos os mortos. Sim. De que forma que nós somos julgados quando nós transgredimos as leis do nosso país? Pelas leis do nosso país. Por que você é punido com uma multa quando você passa numa avenida a 80 por hora? Porque você sabe que ali está uma placa dizendo para você assim: você não pode ultrapassar os 50, 60 por hora. Você chegou a 80, você é punido. Pois nós temos na avenida das nossas vidas uma placa que são os 10 mandamentos, dizendo o que você tem que fazer. E quando você transgride o dia do sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus, você é réu, você se torna digno de punição. E aí você precisa de um grande salvador, o Senhor Jesus. Jesus morre por você, derrama seu sangue por você, você crê nele, você aceita, recebe a justiça dele pela graça, pela fé. Aleluia, nós somos perdoados. Agora podemos transgredir todos os mandamentos, inclusive o sábado? Paulo diz, de forma alguma. Nós não fomos perdoados para transgredir, nós fomos perdoados para obedecer. Então que você possa guardar esta verdade dita lá em Romanos no seu coração e apresentar a Deus em oração, se o que nós estamos falando aqui é ou não pelo Espírito de Deus.